Olá, bem-vindos ao nosso canal Surpreendidos pelo Reino. Hoje estamos no segundo dia da nossa jornada do estudo da Palavra de Deus. Faça sua oração, tire seu tempo com o Senhor, ore, louve a Ele, agradeça por mais esse dia que se inicia. Ou, se você estiver escutando esse áudio à tarde ou à noite, agradeça pelo dia abençoado. Seja constante, tenha o hábito de ler as Escrituras. Se você puder, abra sua Bíblia e leia ela juntamente conosco. Se precisar pausar esse áudio e querer anotar, deixe o Senhor falar com você. Está preparado? Vamos iniciar então essa leitura. A minha oração é que você seja edificado através da palavra do Senhor, que o Espírito Santo venha de encontro ao seu coração e que você seja ministrado poderosamente. Que possamos olhar para Jesus, pois quando olhamos para Ele, vemos seu amor e sua fidelidade, e isso nos dá ânimo para vencer o dia mau. Gênesis capítulo 3. O relato da queda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Verso 6. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então, juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore do qual lhe proibi comer? Disse o homem: foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher: que foi que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus declarou à serpente: uma vez que você fez isso, maldita é você entre todos os rebanhos domésticos e entre todos os animais selvagens. Sob o seu ventre você rastejará, e pó comerá todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Verso 16. A mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com sofrimento você dará à luz filhos. Seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó voltará. Verso 20. Adão deu à sua mulher o nome de Eva, pois ela seria a mãe de toda a humanidade. O Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso, o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo do qual fora tirado.
Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho para a árvore da vida. Gênesis capítulo 4. Caim mata Abel. Adão teve relações com Eva, sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. Disse ela: com auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, desta vez a Abel, irmão dele. Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. Verso 3. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e sua oferta. Por isso, Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Verso 8. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. Quando estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Então o Senhor perguntou a Caim: onde está seu irmão Abel? Respondeu ele: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? Disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais de sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. Disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Verso 15. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Os descendentes de Caim. Verso 17. Caim teve relações com a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque. A Enoque nasceu Irade. Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael e Metusael a Lameque. Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e a outra Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. Verso 21. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho, chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O nascimento de Sete. Verso 25. Novamente, Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Gênesis capítulo 5. A descendência de Adão. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 930 anos e morreu. Aos 105 anos, Sete gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e gerou outros filhos e filhas. Verso 8.
Viveu ao todo 912 anos e morreu. Aos 90 anos, Enos gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 905 anos e morreu. Aos 70 anos, Cainã gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, Cainã viveu 840 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 910 anos e morreu. Aos 65 anos, Maalael gerou Jared. Depois que gerou Jared, Malalel viveu 830 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 895 anos e morreu. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 962 anos e morreu. Aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. Verso 23. Viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Aos 187 anos, Matusalém gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Matusalém viveu 782 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 969 anos e morreu. Aos 182 anos, Lameque gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé e disse: Ele nos aliviará do nosso trabalho e do sofrimento de nossas mãos, causados pela terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que Noé nasceu, Lameque viveu 595 anos e gerou outros filhos e filhas. Viveu ao todo 777 anos e morreu. Aos 500 anos, Noé tinha gerado Sem, Cã e Jafé. Livro de 1 Crônicas, capítulo 1, verso do 1 ao 4. A descendência de Adão. Adão, 7 Enos, Cainã, Malalel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Estes foram os filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Lucas, capítulo 3, verso 36b ao 38. Filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Malalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Estudo de hoje, Gênesis, capítulo 3, versos do 11 ao 13. Porque Deus colocaria uma árvore no jardim para depois proibir Adão e Eva de comer dela. Gênesis, capítulo 2, versos 16 e 17. Deus queria que Adão e Eva obedecessem, mas deu-lhes a liberdade de escolher. Eles não entenderam por que motivos Deus lhe deu aquela ordem e por isso escolheram agir de outra forma que lhes parecia melhor. Sem liberdade para escolher, Adão e Eva teriam sido como prisioneiros e sua obediência seria vazia. A árvore representava o exercício de escolha, com recompensas para a obediência e tristes consequências para a desobediência. Tornou-se uma questão de força de vontade. Todos os mandamentos do Pai são para o nosso próprio bem, mas nem sempre somos capazes de compreender seus motivos para eles. Às vezes, confiar em Deus significa obedecê-lo, sem saber com clareza o motivo. Nestas horas, nossa confiança está na sabedoria e no amor de Deus, e não em próprio entendimento. Provérbios, capítulo 3, verso 5. Os que confiam no Senhor obedecem a Ele, porque Ele lhes pede isso, independentemente de saberem o porquê. Quando você deparar-se com escolhas assim, escolha confiar na bondade de Deus e depois exercite essa confiança obedecendo a Ele. Perguntas mais frequentes. O que é o pecado original? A passagem de Gênesis, capítulo 3, versos do 1 ao 24, descreve como a inocente moral humana foi prejudicada em detrimento à rebelião. Aquilo que o pai afirmara ser muito bom, em Gênesis, capítulo 1, verso 31, já não era mais tão bom assim.
O homem e a mulher comeram do fruto, que prometia o conhecimento do bem e do mal, e assim quebraram o mandamento de Deus. Pior, eles tentaram tornar-se como ele, e então caíram em pecado. Longe de Deus, um do outro e da criação, eles também se tornaram sujeitos à morte. O termo pecado original denota a completa e universal infiltração do pecado na vida individual e coletiva da sociedade humana, sendo resultado da rebelião humana. Quando o primeiro casal comeu do fruto em desobediência a Deus, perdeu tanto a sua própria inocência como a de seus filhos e de toda a raça humana. Romanos capítulo 5, versos 12 ao 14, 1 Coríntios capítulo 15, versos 21 e 22. A partir de então, todos os seres humanos passaram a ser corrompidos, a nascer em pecado, a estar predispostos a pecar. Gênesis capítulo 8, do 21, Salmo capítulo 51, verso 5. E a esperar a morte. Como tem predisposição inata para pecar, as pessoas tornaram-se responsáveis por sua própria maldade. Eclesiastes capítulo 7 ao 20, Romanos, capítulo 3, versos 23. O primeiro homem, Adão, introduziu o pecado, mas o segundo Adão, Jesus Cristo, é o antídoto para o pecado. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Quando Cristo morreu como Redentor, tornou a salvação divina do pecado acessível a todos. João, capítulo 13, versículo 16. Romanos, capítulo 1, verso 16. Finalizamos o estudo da Bíblia de hoje. Que você possa ser renovado dia após dia. Deus abençoe e até a próxima. Audiobook Surpreendidos pelo Reino.